Boa noite. Estamos para mais uma aula. Eu vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos tocar direto a aula, tá? Até onde terminar aqui, que é um assunto maiorzinho um pouco. Vou tentar correr para não ficar tão grande, mas também não vou muito rápido para vocês não terem prejuízo aí na questão de aprendizagem, tá? No final, quero dar as orientações bem rápidas quanto ao trabalho, também vou orientar no grupo, ok? Então vamos iniciar aí a aula de hoje. Lembrando que, se você tiver dúvidas quanto ao que for tratado aqui, pode perguntar no chat aí que eu vou conseguir ver e eu vou conseguir responder você a hora que eu olhar aqui. Pode ser durante a aula, pode ser no final da aula, mas tendo dúvidas, perguntas, alguma coisa assim, pode escrever aí que eu vou dar uma olhada, tá? Bom, então a aula de hoje é de materiais de construção mecânica. Se você lembrar bem, a aula passada dessa matéria foi sobre ligas metálicas e não metálicas. A gente viu diagrama de fase, a gente viu a estrutura dos materiais e assim por diante, tá? Então aqui é a continuação da matéria. Hoje a gente vai falar sobre tratamento térmico. Provavelmente semana que vem vão ser sobre materiais cerâmicos, polímeros e assim por diante, tá? Então, tratamento térmico. O que é tratamento térmico? Basicamente, tá? Resumindo bem, é um processo de aquecer e resfriar um aço, tá? Para que isso? Para modificar as suas propriedades, tá? Então, isso é o tratamento térmico. Eu aqueço esse material e resfrio ele para modificar as suas propriedades ali. Quais propriedades? Aquelas que nós vimos nas aulas passadas. A questão do tamanho do grão, a questão da ligação deles, né? Lembra das estruturas cristalinas que nós vimos lá? Cúbica simples, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, hexagonal compacta e tal. Então, todos esses tratamentos eles vão mexer nessa estrutura para ganhar outros tipos de propriedades ou modificar esses tipos de propriedades que elas têm, tá? Isso é um tratamento térmico. Resumindo, é isso. Bom, então quais são as fases desse tratamento térmico, tá? Primeira delas é o aquecimento. O material vai ser aquecido a determinada temperatura, tá? E aí ele passa para a segunda fase, tá? Qual é a segunda fase? A manutenção dessa temperatura, tá? Às vezes eu tenho que manter essa temperatura por algum tempo, tá? Então tem a manutenção. E a terceira e última fase é o resfriamento desse material, tá? Ele passa por essas fases aqui: aquecimento, manutenção e resfriamento, ok? Essas são as fases do tratamento térmico. E quais são os tipos de tratamento térmico, tá? Existem duas classes de tratamento térmicos, basicamente, tá? A primeira, que são tratamentos térmicos por simples aquecimento e resfriamento, tá? Que vai modificar essas propriedades do aço. Então nós temos aqui a têmpera, o revenimento e o recozimento, tá? Nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco, tá? Mas essa é a primeira classe do tratamento térmico. São tratamentos mais simples, tá? Simples de aquecimento e resfriamento apenas. E uma segunda classe, onde nós temos tratamentos que modificam as propriedades somente de uma camada superficial ali da peça, né? Só a parte superficial. Tá? Esses tratamentos, a peça é aquecida, normal, tal, mas eles têm alguns produtos químicos que são utilizados no resfriamento posteriormente, tá? Então, dentre eles, nós vamos falar da cementação e nitretação, ok? Então, relembrando os dois tipos: o tratamento simples, que é resfriar, aquecer e resfriar, e o segundo tipo, que é para modificar a propriedade da camada superior ali, e o resfriamento normalmente é feito com produto químico, ok? Bom, primeiro que nós vamos falar é a têmpera. O que é a têmpera?
tá? É o tratamento térmico aplicado aos aços com a porcentagem igual ou maior a 0,4%, tá? De carbono. Então, se a peça tem de 0,4 para cima, normalmente a gente pode usar a têmpera, tá? E o efeito principal que a têmpera tem é o aumento da dureza no aço, ok? Então, a têmpera é usada ali para aços que têm mais de 0,4% de carbono ou igual e tem com a propriedade de aumentar a dureza do material. Quais são as fases desse tipo de tratamento térmico, né? Primeira fase é o aquecimento, tá? Você vai ver que todas as fases nós sempre vamos ter a primeira fase como aquecimento ali. Então, a primeira fase é aquecimento. Então, a peça é aquecida num forno, numa forja, tá? Deveria ter colocado aqui, mas vocês podem procurar o que é essa forja ou forno ali para a têmpera. Uma temperatura em torno de 800 graus, tá? Para as carbono. Então, é aquecida, essa é a primeira fase. A segunda fase é a manutenção da temperatura. Depois que atinge essa temperatura, ela deve ser mantida por algum tempo para deixar uniforme o aquecimento em toda a peça, tá? Uma peça ela tem uma massa, então essa massa toda ela tem que estar com a mesma temperatura, tem que atingir essa mesma temperatura. Então por isso que é dado esse tempo, né, dessa manutenção da temperatura. E a terceira fase, que é o resfriamento, tá? A peça ela vai ser aquecida de forma uniforme, né, toda ela, e depois ela vai ser resfriada. Ela pode ser resfriada em água, óleo ou jato de ar, tá? São essas três opções que nós temos na têmpera. Aqueceu, manteve a temperatura, e a terceira e última fase é o resfriamento da peça. Pode ser em água, óleo ou jato de ar, ok? Quais são os efeitos desse tratamento térmico, né, da têmpera? Primeiro deles é o aumento considerável da dureza do aço. Lembra que a gente viu isso, uma característica geral da têmpera, que ela tem como característica a dureza, aumentar a dureza do aço. E segundo, o aumento da fragilidade em virtude do aumento da dureza, ou seja, ela se torna mais frágil, tá? O aço vai tornar-se mais quebradiço, tá? Então, dá para reduzir também essa fragilidade de um aço temperado, tá? Ou em outro tratamento térmico, né? Como o revenido, que nós vamos ver depois, tá? Nós temos algumas observações. A temperatura do aquecimento e do resfriamento são tabelados, né? Então nós temos aqui a têmpera, né? A tabela da têmpera. Qual é o tipo do material que vai passar por esse processo? O tempo de pré-aquecimento, o tempo de têmpera, né? A cor do material, que nós vamos ver ali que tem uma tabela para isso também, e aonde deve ser resfriado, tá? Então, por exemplo, um aço 1040, 1050, tá? Ele tem que ser aquecido a 500 graus, né? O pré-aquecimento. Depois ele vai atingir 830 graus, que é a temperatura de têmpera, e ele vai ficar nessa cor vermelha. Depois, na hora de resfriar, ele vai resfriar em água, tá? Já um aço 1060 a 1080, quase a mesma coisa. 500 do pré-aquecimento, que vai ser basicamente quase todos eles, alguns mudam um pouquinho. 790 graus de têmpera, ele vai ficar um vermelho escuro e ele pode ser resfriado em água ou óleo, tá? 1090, a prata, elas aquecem a 500 e 550 graus, atingem 775 ou até 800 graus Celsius, chega numa cor vermelha, cereja ou escuro e é resfriada a óleo, tá? E aço para molas e aço rápido, nós também temos essa característica que é resfriado a óleo também, ok? Então essa é a tabela para a têmpera. Então, nós temos duas condições ali. Então, o controle da temperatura durante o aquecimento, né, deve ser feito. É feito nos fornos, né, é feito por aparelhos que são chamados de pirômetros, tá? Esses são os aparelhos que fazem esse controle dessa temperatura, né, para manter ele na mesma temperatura ali, os pirômetros. Nas forjas, né,
o mecânico vai identificar essa temperatura pela cor do material. Por isso que a gente viu ali a cor do material no slide passado. Então nós temos, daqui a pouco a gente vai ver uma tabelinha ali com as cores também. Então de início o aquecimento deve ser lento, que é chamado de pré-aquecimento, por isso que em alguns era 500 graus, outros eram 550 e assim por diante, tá? Então tem um pré-aquecimento para não provocar defeito na peça, tá? Depois é feita a manutenção da temperatura de acordo com a forma da peça e o tempo nessa fase, tá? Ele não deve ser além do necessário, então ele tem um tempo certo para poder estar nessa manutenção dessa temperatura, ok? A tabela das cores nós vamos ter lá no recozimento. Nós temos a tabela de recozimento. Não coloquei aqui porque nós tínhamos a tabela aqui dessas cores, das cores na têmpera, tá? Então nós seguimos essas cores aqui para aquela propriedade que nós lemos ali de estar na forja, né? Ok? Então, por enquanto nós vimos a têmpera. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Pode ser colocado aí. Até agora não vi nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Ok? Só estou vendo quem está assistindo. Mas não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Ok? Bom, próximo tratamento térmico é o revenimento, tá? Esse revenimento ele também tem as suas características, tá? É um tratamento térmico que se faz nos aços já temperados, né? Já passaram por uma têmpera, que foi o tratamento que nós vimos agora há pouco aqui, com a finalidade de diminuir essa fragilidade, ou seja, tornar eles menos quebradiços. Lembra que ao mesmo tempo que a têmpera ela aumenta a temperatura, aumenta a dureza do material, ela vai deixar ele mais frágil. Então, o revenimento ele vai diminuir essa fragilidade que ele já adquiriu na têmpera, né? Ele é feito também aquecendo a peça, tá? Até uma certa temperatura e já resfriando em seguida, tá? Ele não vai ter aquele tempo de manutenção da temperatura, ele vai aquecer e já vai resfriar. As temperaturas de revenimento são encontradas em tabelas também, né? E para aço carbono variam ali de 210 a 300 graus Celsius, 320 graus Celsius. Então, quais são as fases desse revenimento? Primeira fase, como sempre, o aquecimento, né? É feito geralmente em forno, né? Controlado por uma temperatura com pirômetro. Vocês já sabem o que é pirômetro. Né, nos pequenos trabalhos ali, os aquecimentos, né, podem ser feitos com o apoio de alguma peça polida, em um bloco de aço, alguma coisa assim, tá? Ou o bloco aquecido ao rubro, né, a chama ali. Então, aqui nós temos uma tabela, né, de acordo com as cores também do revenimento. Lembra que nós vimos anteriormente que nós temos essas cores nas têmperas também, de acordo com a temperatura, tá? Então nós temos ali, ó, um amarelo claro ali em 210 graus, tá? Um amarelo claro aqui, um amarelo palha um pouquinho mais escuro, um amarelo normal, ou um amarelo mais escuro, e assim ele vai aumentando, né, a tonalidade da cor, tá? Até chegar aqui no azul acinzentado a 320 graus Celsius, tá? A fonte de calor que desprende do bloco ali e aquece lentamente a peça, ela produz, né, uma coloração, que é essa aqui. Ela varia de acordo com a temperatura, né, conforme ela aumenta, essas cores vão variando, tá? Então, nós temos tabelado aqui também. Aqui nós temos uma figura de cores, tá? Então, um aço temperado aqui, ó, normalizado, temperado, tá? E aí que nós temos as cores de acordo com a temperatura que nós temos ali para o aço carbono. Já na figura 2, nós temos as cores do revenido, tá? Então ele vai começar lá, ó, a 100 graus, né? 36 graus Celsius, 216, 221
e assim por diante até chegar no 580, tá? Então são essas as cores que nós temos aí, né? Conforme o aço vai recebendo a temperatura, ele vai modificando a cor. Segunda fase do revenimento é a manutenção da temperatura. Lembra lá que eu falei que não tinha? Até, né, tem, mas é rápido ali. Então, né, ela é possível quando o aquecimento é feito em forno, tá? Então, a terceira fase, o resfriamento, tá? O resfriamento da peça ele pode ser lento, deixando esfriar naturalmente, né, ao ar livre, a ação do tempo, ou rápido, mergulhando em água ou óleo, tá? Dependendo do tipo de estrutura, do tipo de propriedade que você tem, você vai deixar ele resfriando lento. Se você quiser um outro tipo de estrutura, de propriedade, vai mergulhar ele na água, no óleo, logo depois da temperatura chegar ao que deve chegar, tá? Então, essas são as fases aí. Quais são os efeitos? Eu já comentei um pouquinho, mas vou comentar de novo aqui. Ela diminui um pouco a dureza da peça temperada, tá? Porém, aumenta consideravelmente a sua resistência aos choques, tá? Então, ela vai aumentar essa resistência aos choques ali, ao contato, ao impacto, né? Aos choques. Geralmente, toda a peça temperada passa por um revenimento. Por quê? Porque ela se torna quebradiça, então ela precisa passar por esse revenimento. Sendo comum dizer que a peça temperada, ao invés de ser peça temperada, é temperada e revenida, tá? Eles costumam nomear assim, essa peça é uma peça temperada e revenida. Por quê? Normalmente, depois da têmpera, faz-se o revenimento para, vamos dizer assim, cobrir aquela fraqueza ou aquela propriedade que a têmpera deixou. Agora o revenimento vai e aumenta diminui essa fragilidade aí, né? Ok, por enquanto? Nenhuma pergunta? Nada, tudo certo por enquanto? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, ok? Ó, até agora aqui não vi nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta por enquanto aqui. Ok? Então vamos lá. O próximo tratamento térmico é o recozimento, tá? Qual que é a característica desse recozimento? É um tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça temperada. Ou seja, a têmpera ela aumenta a dureza, o recozimento ele vai diminuir essa dureza, tá? Ou, como a gente costuma chamar, também normalizar os materiais com tensões internas resultantes de forjamento. Então, por exemplo, quando você passa pelo processo de forjamento, vocês já viram isso em outras matérias, o que é o forjamento? Você aquece a peça e por meios de golpes com outro material, você vai dando forma a essa peça, tá? E aí a peça vai ficar tensa, ela vai ter tensões ali. Então o recozimento ajuda a aliviar essas tensões e deixar a peça normalizada, tá? A mesma coisa na laminação. Vocês sabem qual é o processo da laminação. Estou com bastante tosse hoje. O que é a laminação? Vai entrar um material, vai passar por um espaço, né? Normalmente a gente costuma chamar assim, esse espaço vai ser diminuído e vai fazer com que saia uma lâmina, ou seja, ele vai fazer compressão no material e vai deformar esse material e ele vai sair uma lâmina, tá? Então ele também recebe tensões e trefilação da mesma coisa, né? A trefilação são um processo de fabricação onde vai fazer aqueles fios, né? Então também tem um processo de tensão ali que pode ser normalizado com o recozimento. Então, quais são os tipos de recozimento, tá? Então, recozimento, o primeiro deles
é o recozimento para eliminar a dureza de uma peça temperada, tá? Então, qual que é o processo? A peça está ali, dura, tá? Passou pela têmpera. Ela passa pelo recozimento e vira, né, uma peça mais mole ali, vamos dizer assim, tá? Segundo tipo de recozimento é para normalizar a estrutura, tá? Tem uma peça que foi laminada ou forjada, alguma coisa assim, ela tem suas tensões, ela passa pelo recozimento e ela fica uma estrutura normalizada ali, uma peça recozida, ok? Bom, nenhuma dúvida por enquanto aí, só estão perguntando da minha tosse, né? A minha tosse, na verdade, é uma tosse alérgica, não é coronavírus não, tá? É uma tosse alérgica que eu tô tomando já um remédio, tá melhorando já um pouco, eu acho. Vamos lá, fases do recozimento. Primeira fase, a peça é aquecida, né? Uma temperatura que vai variar de acordo com o material, mas é entre 500 graus Celsius e 900 graus Celsius, ok? A escolha da temperatura do recozimento é feita mediante uma consulta a uma tabela, que é essa tabela aqui embaixo aqui, tá? Então nós temos ali o aço 1040, 1045, 1050 e ele tem o recozimento ali em 800 graus e assim por diante, tá? Então cada tipo de aço vai ter uma tabela, né, da temperatura de recozimento para eles passarem por esse tratamento térmico, tá? Segunda fase, nós temos a manutenção da temperatura. Então a peça ela vai ficar aquecida por um tempo até toda a peça atingir a mesma temperatura. E o resfriamento, que sempre é a terceira fase, né? Ele pode ser feito lentamente, né? Ele deve ser feito lentamente. Quanto mais lento for ali o resfriamento, a maior a porcentagem, tanto mais lento for quanto for a porcentagem de carbono, né? Ele vai ser mais lento, tá? No resfriamento para o recozimento, nós temos os seguintes processos. Primeiro, a exposição da peça aquecida ao ar livre, né? Como a gente viu anteriormente, um aquecimento natural. É um processo, na verdade, um pouco menos usado, tá? E o segundo é a colocação da peça em caixas contendo cal, cinza, areia ou outros materiais, tá? Por quê? A propriedade dele vai ser um pouquinho diferente com o contato ali, ou vai mudar um pouquinho o tipo, né, do recozimento ali, tá? Então tem uma observação, o material para ser resfriado, a peça tem que ser bem seco, ok? 3. Interrompendo-se o aquecimento, tá? Deixando a peça resfriar dentro do próprio forno, ou seja, pode desligar o forno e a peça vai aquecendo conforme vai diminuindo a temperatura do forno, tá? Aqui tem uma nota, né, que no recozimento de latão, cobre, né, o resfriamento deve ser o mais rápido possível, tá? Por causa da propriedade do material em si. Quais são os efeitos desse recozimento no material, no aço, tá? Ele elimina a dureza da peça, como a gente viu ali no comecinho, tá? Na peça temperada, fazendo voltar a sua dureza normal, torna o aço mais homogêneo, tá? Melhora a sua ductilidade, tornando ele uma maneira mais fácil, né, de ser usinável, né? Fica mais fácil de ser usinável. Outra coisa são esses outros efeitos aqui. Ele alivia a questão da tensão do material, que nós já falamos ao longo da aula, né? Ele alivia as tensões adquiridas pela temperatura, né? Pelo tratamento térmico. Ele tem uma recristalização, tá? Lembra que eu falei dos cristais nas aulas passadas? Então, ele tem uma recristalização, uma homogeneização, ou seja, torna-se homogêneo, como eu disse aqui, tá? Ele pode ser um recozimento total ou pleno, tá? Tem duas diferenças aí. Eu vou mandar um material complementar para vocês no grupo, onde vai falar sobre
esse recozimento total e pleno, tá? E tem a característica de isotérmica, tá? Ok, por enquanto, alguma dúvida? Perguntas? Se tiver, volto a repetir. Coloca aí para a gente poder saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo, ok? Bom, cementação. É mais um tratamento térmico que nós vamos ver. Muitas peças mecânicas necessitam ter uma dureza grande, né? Uma dureza elevada aí, para resistir ao desgaste. Mas o que acontece? Elas precisam, ao mesmo tempo, ganhar dureza e elas precisam permanecer mole. Por quê? Para suportar, né, o atrito ali ou até mesmo o contato, solavanco de peça com peça, tá? Então, essas peças normalmente elas são de aço de baixa porcentagem de carbono e recebem esse tratamento que é a cementação, tá? A cementação vai mudar ali a estrutura, tá? A gente vai entender daqui a pouco como que ele vai fazer esse processo aqui, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, uma engrenagem. Nós temos as partes moles, que são as partes internas, tá? Onde sofrem mais com o solavanco, com o contato, e parte sujeita aos desgastes, que são partes duras, que é os contatos aqui entre os dentes também, tá? Então, a cementação é um tratamento térmico, que ele vai consistir em aumentar essa porcentagem de carbono numa camada fina, né, superficial, né, na peça. Após essa cementação, tempera-se a peça. Como que vai temperar a peça? Nós já vimos o que é a têmpera, né? E as partes externas adquirem uma elevada dureza, tá? Então, o que vai fazer nessa cementação? Você vai ter a parte superficial da peça tratada, depois vai para um outro tratamento térmico para elevar a dureza dessa parte superficial ou da peça, tá? Ela é feita aquecendo, né? Como sempre nós colocamos ali. Ela aquece a peça de aço, né? Com baixo teor de carbono, junto com um material rico em carbono, tá? Que nós chamamos de carburante. E quando a peça atinge uma temperatura X ali, né? No caso aqui, uma alta temperatura, ela vai chegar ali de 750 graus até 1000 graus Celsius. Ela precisa dessa temperatura para começar a absorver parte, né, desse carbono do carburante que vai estar em contato com ela, tá? Então, quanto mais tempo a peça permanecer aquecida junto com o carburante, mais espessa ou mais grossa vai ser a camada que vai ter na peça, tá? Esses carburantes eles podem ser sólidos, né, grãos ou pós, pode ser líquidos ou gasosos, tá? Tem as três formas aí que podem obter o mesmo resultado. A qualidade dos carburantes influi, né, nessa camada, na rapidez com que ela absorve, né, e cria essa camada, tá? Então, quais são as fases dessa cementação? Primeira fase é o aquecimento, tá? E nesse aquecimento nós vamos ver que nós temos dois tipos de cementação, tá? A primeira delas aqui é a cementação em caixa, tá? As peças são colocadas todas juntas dentro, né, de uma caixa com o carburante lá dentro, tá? Então tem uma caixa aqui, a peça vai colocada ali dentro e o carburante dentro da caixa, tá? Ela é fechada, é uma caixa hermética e aí aquecida até a temperatura recomendada para aquele tipo de material. Então nós temos uma caixa fechada, dentro o carburante, a peça é colocada ali e é aquecida, tá? Essa é a primeira fase do aquecimento. Nós também temos, dentro ainda do aquecimento, a cementação em banho, tá? Como que funciona? As peças são mergulhadas no carburante líquido já aquecido, tá? Então ele já recebeu ali o pré-aquecimento, não, ele já está aquecido, então a peça é mergulhada lá para poder receber, né, essa adesão do carburante na peça, tá? Então, no aquecimento nós temos essas duas
duas etapas aí, ou duas maneiras de serem feitas, tá? Segunda fase vem a manutenção da temperatura, tá? O tempo de duração dessa fase vai variar de acordo com a espessura da camada que a gente vai desejar, tá? E da qualidade do carburante. Então ela vai variar ali de 1 milímetro a 2 milímetros por hora. Então se você quer mais de 2 milímetros, então vai demorar mais de 1 hora, tá? Então essa é a segunda fase, a manutenção da temperatura. E a terceira fase, como sempre, é o resfriamento. A peça ela é resfriada lentamente dentro da própria caixa, tá? Após, né, eu já disse isso no começo ali, mas eu coloquei de novo aqui para poder a gente lembrar bem. Sempre quando nós fazemos, né, esse tipo de tratamento térmico após a cimentação, as peças elas precisam, né, elas vão ser temperadas para ganhar a dureza necessária lá. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Que nós vamos para o último tratamento térmico dessa aula. Tranquilo por enquanto? Nenhuma dúvida? Tô vendo aqui que tá todo mundo entendendo tudo, né? Porque ninguém perguntou nada. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Então vamos para o último tratamento térmico dessa aula, que é a nitretação. O que é essa nitretação? É um processo semelhante, né, ao que a gente viu agora, a cimentação. O que ele faz? Ele faz aquecendo, como que é feito, né? Ele aquece o aço, uma temperatura de 500 a 525 graus, na presença de um gás, que é o nitrogênio, tá? Então, aquece-se a peça nessa temperatura com um nitrogênio. Após algum tempo, vai obter uma camada fina, né? Extremamente dura, tá? Então, nesse caso, não precisa passar pela têmpera, tá? Por quê? Porque nesse processo ela já vai criar uma camada fina, né? Superficial mais fina ali, e que é extremamente dura, tá? Então, ela é normalmente usada, né, para aços de construção mecânica. Nós temos ali um sistema de classificação dos aços. Eu vou mostrar uma tabela no último slide aqui, que vai mostrar essa classificação, tá? O número de tipos de aço é muito grande, né? É uma quantidade enorme aí, tá? Mas além desses aços, né, com os teores variáveis aí de carbono, né? Nós temos também uma grande quantidade de aços ligas, ou aços ligados. Lembra que a gente viu na aula passada? Existem vários tipos de ligas aí. Então, para facilitar a seleção, né, e a associação das técnicas para fazer esse tipo de tratamento, então eles classificaram, ou foi feita a classificação dos aços pela sua composição química, tá? Dando origem aí aos sistemas. Nós temos o SAI e o WICE, que são sistemas americanos, a norma DIN, né, que é um sistema alemão, e a BNT, que é um sistema brasileiro, tá? Então, de acordo com esses sistemas que nós temos a classificação para o tipo certo, né, do tratamento térmico aqui. Então, nós temos aí esse sistema, né, essas classificações. Então, pode ver aqui, ó. Então, nós temos o tipo do aço aqui, nessa coluna, e qual é a norma que ele atende, tá? Então, por exemplo, um aço carbono comum, ele vai receber essa nomenclatura aqui, ó, tá? Por exemplo, quando a gente fala de aço 1050, nós estamos falando dessa norma aqui, ó, tá? Se for C1050, provavelmente é essa norma aqui, tá? Aços de usinagem fácil, tá? Nós temos a norma aqui que rege, né, esse tipo de aço e assim por diante, tá? Várias classificações dos aços aqui para a gente poder saber na norma a designação deles, tá? Por que a gente precisa saber a designação do aço? Porque a gente, com o nome correto do aço,
nós conseguimos ver as propriedades e conseguimos saber como deve ser feita essa nitratação. Ok? Esse foi o último slide aqui da aula. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ó, não estou vendo nenhuma pergunta aqui na nossa aula. Pelo menos até agora não vi nenhuma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer, tá? Eu vou deixar a tela na tela de abertura dessa aula aqui, tá? E nós terminamos essa aula de materiais de construção mecânica e eu quero só dar uma orientação para vocês quanto ao trabalho, tá? Nós temos ainda um tempinho. Então, o que nós vamos... Preciso conversar com vocês. Primeiro, antes de eu começar a falar do trabalho, eu vou dar uma última oportunidade para vocês perguntarem. De todo o assunto que nós vimos hoje de tratamento térmico, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? Pode perguntar ali, tá? Pode perguntar agora ou pode perguntar também depois. Eu vou conseguir ver aqui e também no grupo eu consigo responder vocês lá. Esse material eu vou mandar para vocês, como também vou mandar aquele material que eu disse para vocês verem mais, né, propriedades ou mais características desses tratamentos térmicos. Eu não coloquei tudo aqui, senão ia ficar um slide muito grande, muito cheio de informação e não ia absorver. Então vou mandar um material auxiliar aí para vocês conseguirem, se tiverem afim, vão lá e leiam e vocês vão entender um pouquinho melhor, ok? Lógico que mesmo esse material complementar aí, ele não vai ser extensivo, assim, exaustivo, né? Chegar a esgotar o assunto, né? Vai só aprofundar um pouquinho mais aqui, ok? Bom, eu preciso ver com vocês a questão do trabalho, porque é o seguinte, eu vejo que os grupos ainda estão bem... como que eu posso dizer, bem afastados, não estão se comunicando, não estão fazendo as partes dos projetos. E o que eu preciso que vocês façam daqui para frente, ou que vocês façam daqui em diante? A questão de vocês me mandarem, eu vou até colocar para vocês colocarem no grupo, eu quero que vocês me mandem o que cada grupo está fazendo. Então, por exemplo, vocês sabem o grupo de vocês, não precisa todo mundo mandar, um só do grupo pode mandar e falar assim, ó, nosso grupo tá em tal. Se você quiser especificar quem é o grupo, nosso grupo é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, nós estamos fazendo isso aqui. Ah, nosso grupo é isso. Por que eu vou fazer isso? Porque quando vocês forem fazer isso para me mandar, eu tenho até segunda-feira para vocês me mandarem isso, porque na terça-feira nós já temos aula, já quero estar sabendo como que vocês, em que cada grupo está. Quando vocês forem fazer isso, obrigatoriamente vocês vão conversar entre si. Então, creio que vocês, se já não montaram um grupo só do trabalho de vocês, vão montar e assim por diante, tá? Então, eu quero saber em que pé que está cada grupo. Então, pode até me mandar, ó, nosso grupo é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, nós estamos nesse passo. Estão fazendo isso. Se vocês quiserem ser mais específicos ainda, vocês podem colocar assim, ó, nosso grupo é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal tá fazendo aquilo, tá? Então, vocês que vão decidir aí como mandar, mas eu preciso que vocês me mandem no grupo isso, tá? Ó, se você tá assistindo a aula tal e vê que não tem ninguém do teu grupo assistindo, avisa eles, conversa com eles, vai atrás deles e fala, ó, teve isso, o professor pediu isso, tal, tal, tal. Se você notou também que algum dos seus colegas não estão assistindo a aula, avisa eles também. Eu vou mandar no grupo para ninguém falar que não foi avisado, tal, não assistiu a aula. A aula sempre está disponível para vocês assistirem.
tá? Uma coisa boa dessa questão da aula estar sendo gravada é que vocês podem tirar dúvida assistindo o vídeo. Ah, tô com uma dúvida nisso aqui, volto lá, assisto de novo e assim por diante. Vocês podem voltar quantas vezes quiser, né? Então é fácil, tá? Para vocês conseguirem entender. Ok? Nós temos a pergunta aqui. Ó, o Éder está perguntando do trabalho. O trabalho de fato é esse do projeto, que é o do aspirador lá, tá? Esse é o trabalho que eu estou dizendo, porque esse trabalho ele junta as duas matérias, essa de mecatrônica que nós teríamos agora, por isso que eu estou falando com vocês desse trabalho, e envolve também a matéria de construção de máquinas, tá? Lógico que essa matéria que nós estamos tendo agora de materiais de construção mecânica e as outras matérias que nós estamos tendo e já tivemos, elas acabam fazendo parte desse projeto, porque vocês vão usar o conceito, né, tudo que vocês aprenderam. Mas, em específico, esse projeto, né, do aspirador aí, ele vai valer para as duas matérias, para compor a nota de vocês das duas matérias. Então, imagine que vocês não façam um trabalho ruim, vocês vão ter nota ruim nas duas matérias, tá? Então, por isso que eu estou sempre falando, ó, façam trabalho, façam isso, incentivando, para que vocês de fato façam, né? Vocês não vão precisar apresentar o trabalho, mas me entregar ele bem feitinho para poder saber a nota, ok? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou mandar as orientações também no grupo, tá? Para que vocês possam compartilhar com os camaradas que não estão assistindo às aulas. Lembra eles também de assistirem às aulas, tá? As aulas estão disponíveis sempre aí, tá? Então lembra de eles, ó, tem aula lá, volta lá, assiste e tal. Ok? O ideal seria que vocês assistissem nesse horário, né? Para fazer as perguntas. Mas se não for possível, assistam no outro horário e também coloquem as perguntas ali que eu vou receber a notificação e vou responder vocês, ok? Mais uma pergunta aqui do Vinícius. Na verdade, nós vamos ter trabalho das outras matérias. Eu passei já alguns trabalhos, não sei se vocês já baixaram lá do site da escola, mas eu baixei de pneumática e de CNC, tá? É um trabalhinho, são 2 trabalhinhos que eu mandei lá, não sei se vocês já baixaram, mas vou passar mais trabalho para vocês aí para ajudar a compor a nota de vocês. Tá? Não, por enquanto não precisa me mandar nada, Éder. O que a gente vai precisar, eu só preciso da informação em que pé que vocês estão, tá? Para eu acompanhando essa evolução do trabalho de vocês, porque ele vai chegando em algumas etapas que eu vou ter que ir entrando nas aulas e intervindo aí para vocês fazerem um bom trabalho, tá? Então, mas não precisa entregar agora, só quero saber a informação. Ó, meu grupo é esse, nós estamos em tal, ou se quiser ser mais específico, mostrar que cada um está fazendo também, pode ser, ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Se tiverem, esse é o momento de fazer. Bom, o Jefferson tá falando para mandar o recado no grupo, isso aí eu vou colocar, tá? Vou colocar no grupo para a gente poder, para todo mundo ficar sabendo, tá? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, essas orientações vocês vão mandar lá no grupo para mim, tá? De lá eu vou conseguir anotar aqui e vou deixar anotado tudo que vocês, em que pé que vocês estão, ok? Então, eu peço que vocês mandem não precisa ser todo mundo, mas um representante do grupo manda lá
em que pé que vocês estão. Eu tenho a lista aqui dos grupos, tenho a lista de quem é quem faz parte do que, tal. Então, eu espero que vocês saibam disso, porque a gente trabalhou em sala, várias vezes vocês se reuniram um grupo, então coloquem lá, escolha um representante, e esse representante coloca lá o meu grupo, pode especificar o grupo, tá? Meu grupo tal, nós estamos em tal parte, ou se quiser, coloque o que cada um está fazendo, ok? Já repeti isso aí umas 3 vezes só agora, ou mais, para ficar bem fixo na cabeça de vocês, ok? Hoje eu não interrompi a aula para começar outra, tá? Porque isso aqui são só orientações. Como a aula aqui era um pouco maior, então eu já fiz direto um vídeo só, uma live só para a gente já matar as duas matérias, ok? Nós temos mais uns minutinhos. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, alguma consideração, alguma dica, algum questionamento, qualquer coisa vocês podem fazer. Por enquanto aqui nós não temos mais nenhuma. Bom, creio que... Bom, esses termos do trabalho de CNC e pneumática, eles estão no site da escola, tá? Mas mesmo assim eu posso também enviar no grupo, tá? Para não ter problema. No site da escola tinha tanto, não sei se tem ainda, mas na época em que nós gravamos tinha um vídeo da aula e também tinha a atividade. Mas eu posso mandar para vocês aí no grupo também, ok? Beleza? Bom, eu notei que na, na aula passada eu tinha mandado as matérias aqui em PowerPoint, então eu vou mandar em PDF, tá? Para ficar mais fácil para vocês abrirem até mesmo no celular. Porque no PowerPoint dá para abrir no celular, mas tem que ter o aplicativo, né? PowerPoint. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, não tendo dúvidas nem pergunta, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? E as orientações quanto ao trabalho, essas coisas, espero receber de vocês no grupo. E vou mandar também esses materiais da aula de hoje, da aula passada também, como eu havia dito. Ok? Uma boa noite, um bom final de semana para vocês e até terça-feira. Ok? Até mais.